paralelamente, traçando um paralelo com a reconstrução das nossas vidas e a reconstrução das nossas famílias. Muitas vezes nós vemos a família como que sem muros, sem portões, sem proteção. Muitas vezes nós olhamos para a nossa casa, sentido espiritual falando, olhamos para o nosso lar e olhamos até mesmo para a nossa vida. O que nós vemos? Nós vemos ruínas, nós vemos destruição, nós vemos como que sem proteção contra os ataques do inimigo. Mas o Senhor falou que Ele mesmo seria um muro de fogo ao nosso redor, né? Quinta-feira foi fantástico, nós estamos também levantando clamor pelas famílias, e quinta-feira foi basicamente testemunhos. Eu disse na quinta-feira anterior que através dessas orações nós teríamos muitos testemunhos na quinta-feira, e realmente a mensagem ficou praticamente baseada nos testemunhos. E eu falei sobre a importância da oração, como a oração ela é eficaz. A oração que anda tão esquecida nos últimos tempos, devido a tanta tecnologia e facilidade que nós temos. Às vezes nós precisamos de uma resposta, uma solução, vamos no Google. Estamos preocupados com alguém, primeira coisa que nós fazemos, pega o celular, já liga, ou para quem tem o WhatsApp, já passa uma mensagem, por exemplo, o filho seu está fora de casa, né? Antigamente não tinha isso, nós tínhamos que orar, Senhor, não sei onde ele está, guarda, protege. Agora a gente dá um telefone, está tudo resolvido, está tudo bem, né? Já tirou aquela inquietação. Então a tecnologia muitas vezes ela tira de nós essa dependência da oração. Mas como é bom depender da oração? Eu contei um testemunho, um simples testemunho, mas que mostra como Deus está preocupado com os mínimos detalhes e com a segurança, com a nossa segurança. Eu falei no testemunho das abelhas. Domingo a gente teve aquela luta para espantar as abelhas, que eram milhares e milhares de abelhas aí do quintal. Elas estavam entrando na caixa de som, conseguimos espantá-las com fogo. Elas foram para o alto da palmeira. No alto da palmeira fizeram em poucos dias uma baita de uma colmeia, estava do tamanho de uma bola de futebol. E falei, agora ali não vai ter jeito. E a folha da palmeira já estava começando a amarelar, iria cair. Aí eu pensei, me aconselharam, chama o bombeiro é que vai dar uma solução para isso, né? Como que vocês vão mexer lá no galho da palmeira? Só que o bombeiro enrolou, e depois de 3 dias que estava enrolando, que viria falar que eles não viriam, que isso aí não era uma situação de emergência, urgência e tal. Aí, tá bom. Aí o que eu fiz? Aí, depois de 3 dias que eu fui lembrar da oração. Se Deus criou as abelhas, então, Senhor Deus, eu estendi as mãos de manhã. Falei, Senhor, dá um jeito nessas abelhas, porque a gente não tem como, não temos a quem recorrer, o bombeiro já se negou, ninguém vai subir lá, a gente não tem como. Dá um jeito, dá o seu jeito, Senhor. Aí eu estava lá na faculdade, o Weber me ligou e falou, pai, as abelhas, está ventando muito, as abelhas estão super agitadas, estão aqui pelo quintal. E eu falei, aí conversei com um amigo meu, lá, que a gente sempre troca ideia lá. Por que você não chega à noite, faz uma fogueira embaixo da palmeira, né? E com a fumaça elas vão sair. Eu falei, boa ideia, é isso que eu vou fazer quando chegar. E o dia todo preocupado com isso, que eu fiquei até tarde lá em Santos. Aí o dia todo preocupado, chegar à noite, talvez nem vai dar tempo de ministrar no culto, vou ficar lá espantando as abelhas, porque de repente é um perigo para os irmãos, de repente eles saem lá fora, alguém é alérgico. Quem é alérgico a uma picada de abelha, uma abelha pode levar à morte. Sabiam disso? Tem gente que é alérgico a abelha. Eu passei o Natal com o Santa Maria, internado por causa de uma picada de abelha. Olha a responsabilidade nossa. Então eu falei, temos que fazer alguma coisa. E gente, para surpresa minha, quando assim cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer é olhar para a colmeia. Eu não vi a colmeia. Fiquei olhando, falei, o vento deve ter espantado elas. Quando eu olho para o chão, tem aqueles pedaços, parecia plástico branco. Falei, que quebrou aqui, que está cheio de pedaços de plástico no chão. Aí eu aproximei mais e vi uma abelhinha, umas 2, 3 abelhinhas no meio daqueles, parecia plástico. Aí quando eu olhei de perto, era pedaço da colmeia. Lindo, até guardei aí, tá? Depois se vocês quiserem ver. Linda uma colmeia, perfeito os desenhinhos, aquelas saliências que elas têm. E já estava criando mel no meio daquilo. Olha,
estava querendo mel. Mas o que eu achei interessante, gente, é que Deus enviou o vento, aquele vento que deu na quinta-feira, para derrubar a casa delas, porque eu pedi de manhã uma solução para aquilo. Vocês acreditam nisso? Eu creio que Deus mandou o vento só por causa daquela oração. E o vento que eu pensei que fosse um problema, lá na faculdade eu fiquei pensando, mas esse vento tinha que vir para mexer com essas abelhas, para atiçar elas, mas ele estava espantando elas. Vento na nossa vida, a gente pensa que só vem para o mal, né? Como a gente tem medo do vento, eu sou bem traumatizado com esses ventos fortes, porque eu já vi muita destruição com o vento e tal, e eu fico meio assim quando vem esses ventos. Eu lembro do período da tenda, que a gente tinha que ficar lá segurando as monas, segurando as ferragens, orando. Era um drama, aqueles 3 anos da tenda, foi terrível. E aí eu fico, quando vem o vento eu já começo, né? Já teve um problema com folha da palmeira, que caiu em telhado, quebrou o telhado, eu fico, meu Deus. Mas só que o vento muitas vezes vem na nossa vida para trazer coisa boa, para dar solução, para espantar o mal, para fazer alguma coisa, né, que seja de utilidade. Então, eu louvei e agradeci a Deus. Contei esse testemunho aqui na quinta-feira, eu estou contando de novo, porque é realmente alguma coisa assim, tremenda, fantástica, né? Gente, é tremendo. Então, para tudo há uma solução, para tudo sempre há uma solução. E eu lembro que Neemias, ele orou. Esdras, contemporâneo de Neemias, para reconstruir o templo, ele também orou. Ele disse: nós oramos, jejuamos, e o Senhor Deus deu a solução, a proteção que nós precisávamos na obra da reconstrução do templo e dos muros. Então, gente, mais uma vez para se lembrar, nunca se esqueçam da oração. A oração ainda funciona. A oração ainda é a chave. Tudo pode ser mudado pela oração. Tudo. Não há nada que não possa ser mudado pela oração. Tudo. Só que nós não damos muitas vezes valor. E não precisa ser aquela oração, tem que fazer uma oração de 1 hora, 2 horas, o dia todo, uma semana de... Não, às vezes é uma oração curta, simples. Gente, eu estou tendo cada experiência de orações curtas. Antigamente, a gente tinha aquele tempo maior, era 2 horas ali de joelho, orando, clamando, jejuando. Agora, na vida corrida dos últimos dias, eu tenho tido cada experiência de orações curtas, né? Graças a Deus ficou um bom depósito de oração. E naquela emergência, a gente tem que ter aquele depósito de oração, aquele crédito. E quando você precisa utilizar aquela oração curta, com certeza ela vai surtir efeito. Mas por trás dessas orações curtas está um depósito dos períodos que você ficou ali de joelho, dos períodos que você ficou ali conhecendo a Deus, através daquela conversa íntima com Deus. E com certeza, o dia que você não tiver aquele tempo para dedicar num período maior de oração, você tem crédito com Deus, para que naquelas orações relâmpagos, aquelas orações curtas, coisas venham a acontecer. Então o livro de Neemias, para nós, ele traz tantas lições sobre como nós podemos e devemos ter o cuidado, taparmos nossos muros, taparmos as nossas brechas, fecharmos todas as possíveis entradas e ingerências do inimigo. Jerusalém, como eu disse, tinha 12 portas. 12 portas era a cidade de Jerusalém. E por cada uma dessas portas tinha uma finalidade. Por exemplo, imagine um estádio de futebol. Era mais ou menos assim uma cidade murada antigamente. Você chega no estádio de futebol, por exemplo, vamos citar aqui aleatoriamente um exemplo qualquer, o estádio Urbano Caldeira em Santos, né? O estádio mais famoso do mundo, só para dar um exemplo. Então você chega diante do estádio mais famoso do mundo, lá vai ter várias portas em volta, portões de entrada em volta dele. Por um portão entra a imprensa, por outro portão entra os jogadores, por outro portão entra o pessoal que trabalha na limpeza, por outro portão entra o pessoal que trabalha nas lanchonetes, por outro portão entra torcedores do time A, por outro portão entra torcedores do time B. Então uma cidade antigamente era assim, tinha várias portas, porque cada porta dava acesso
algum tipo de serviço. Por exemplo, tinha uma porta, que era a porta das ovelhas, que dava entrada direto para os sacrifícios que eram feitos no templo. Então a pessoa chegava com uma ovelha, um animal para sacrificar, ela tinha a porta da cidade específica para entrar, ela devia entrar pela porta das ovelhas, e aquela porta iria conduzi-la direto ao local do templo onde seria feito os sacrifícios. Por exemplo, tinha a porta do monturo. O que era essa porta do monturo? O monturo é lixo, era a porta por onde saía o lixo da cidade. Olha que organização as cidades antigas, por ser menores, tudo, dava para ter essa organização. Tinha a porta do peixe. A porta do peixe era o local onde as pessoas, comerciantes, entravam para comercializar suas mercadorias. Então elas entravam pela porta do peixe, que dava acesso ao mercado central, onde eram vendidas aquelas mercadorias. Então, cada porta da cidade tinha uma finalidade. E essas portas de Jerusalém estavam todas destruídas, queimadas a fogo, derrubadas, não havia muralhas, porque aqueles que invadiram a cidade de Jerusalém fizeram questão de destruir tudo, e a cidade ficou abandonada durante muito tempo. Aí nós vimos naquele episódio que Neemias, ele solicitou ao rei Artaxerxes que lhe desse cartas, autorização para que ele pudesse voltar à cidade dos seus pais e ali reconstruir tudo, comandar a reconstrução dos muros e portas daquela cidade. E aí nós vemos quando Neemias começa o trabalho, ele organizou equipes, distribuiu as funções, tudo organizadamente. Cada equipe deveria tomar conta de uma das partes da entrada da cidade, e ele inicialmente manteve o silêncio, como nós falamos no domingo passado. Como é importante o silêncio quando nós temos um propósito bom, quando nós temos uma ideia boa, quando nós temos algo a fazer. Geralmente as pessoas têm essas ideias, esses propósitos, começa a abrir a boca, começa a falar para todo mundo: olha, eu pretendo fazer isso na minha vida, pretendo fazer isso na igreja, pretendo fazer isso na minha família, na minha casa. Aí as pessoas começam, vem os incrédulos, as pessoas para desanimar, falam: isso não vai dar certo, eu já tentei fazer isso, e você deve esquecer, olha, não tem jeito, sempre tem aqui, Então Neemias, ele começou a trabalhar em silêncio, porque ele sabia que se ele abrisse a boca, não faltariam inimigos, oponentes, para dizer: Neemias, não dá certo, Neemias, esquece, desiste. Tem sempre aquelas pessoas, para fazer você desistir dos seus bons propósitos, gente para animar, gente para dizer: não, vai firme que vai dar certo, vamos lá, vamos fazer. São poucos. Agora, a gente para desanimar tem muito. Então, a primeira lição é: guarde silêncio quando você tiver um bom propósito, uma obra a realizar, algo bom a fazer, até o momento certo, e só fale para as pessoas certas. Isso é importante. Então, com Neemias foi assim, mas foi só os seus inimigos descobrirem que ele tinha um propósito bom. Levantou-se aquela oposição de Sanbalate, Tobias, os opositores, junto com outros, para tentar desanimar, colocar impedimento, tentar frustrar os planos de Neemias. Mas quando Deus está no negócio, gente, não tem como. Não adianta vir oposição, pode ter toda e qualquer muralha pela frente, pode ter todo e qualquer oponente, pode ter todo e qualquer perigo, pode ter toda e qualquer arma forjada, não surtirá efeito. Amém? Aí Neemias começa a reconstrução. A primeira porta que Neemias reconstruiu foi a porta das ovelhas, a porta por onde entravam os sacrifícios. Olha como é importante. Primeiro de tudo, isso traz uma lição para nós, que na nossa vida o primeiro de tudo que tem que ser restaurado é o nosso altar de adoração, o nosso altar de comunhão, a nossa vida com Deus. Quando nós restauramos nossa vida com Deus, tudo mais dá certo. A base, o princípio, o que nunca pode faltar é nossa comunhão com Deus. Mateus 6,33 está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a base para a reconstrução, quando nós temos uma reconstrução a fazer, seja na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, em qualquer área, a primeira coisa a reconstruir, arrumar, você está o altar da nossa vida. O altar representa adoração, comunhão com Deus, vida com Deus, e o demais vai dar tudo certo.
Segunda porta que Neemias reconstruiu, a porta do peixe, a porta que representa o trabalho. Neemias 3,3 diz que a porta do peixe edificaram os filhos de Razená, a qual emadeiraram-a e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Neemias 3:3. Olha lá, gente. Neemias entendeu que não bastava reconstruir as portas, levantar as portas, era necessário também colocar as fechaduras e ferrolhos, para que nenhum intruso abrisse aquelas portas, né? Uma porta tem que estar bem fechada, uma porta tem que, né, Marta? Vocês nunca mais esqueceram de fechar as portas, né? Já coloquei ferrolho, né? Colocou um ferrolho, né? É importante ter um ferrolho e lembrar de colocar o ferrolho, porque o intruso, bem, não diz o ditado que a ocasião, a oportunidade faz o ladrão, né? A ocasião, a oportunidade faz o ladrão. Então, o ladrão viu a oportunidade, opa, ali está sem fechadura, ali está sem tranca, a porta ali está fácil de abrir. Então, é um convite, né? Então, gente, Neemias se preocupou com isso. Vamos colocar fechadura, vamos colocar ferrolho, vamos fechar essas portas, porque essas portas não podem ser invadidas por intrusos. Então, nós temos portas na nossa vida. A porta do coração. Como é que está a porta do nosso coração? Está aberta, escancarada, sem fechadura, sem ferrolho? Está entrando qualquer coisa no nosso coração? E como é fácil as coisas entrar no coração, né? Um descuido e entra aquelas coisas indesejáveis no nosso coração, na nossa mente, as portas da mente, né? As portas da visão. Olha quantas portas de acesso para o mundo de fora o nosso corpo humano tem: visão, audição, olfato, coração, mente. São portas de acesso que dão entrada a coisas. E Neemias se preocupou com isso. Não, vamos consertar a porta do serviço, a porta do trabalho, a porta do peixe, e fechá-la com ferrolhos e fechaduras, porque por essa porta só deverão passar as pessoas que interessam passar por essas portas. Então, a segunda lição que nós extraímos daí é que primeiro nós restauramos o altar, a nossa vida de adoração, como Neemias restaurou a porta das ovelhas, do sacrifício. E em segundo lugar vem a porta do serviço. Adoração e serviço cristão estão sempre juntos. Adoração e o serviço, as duas coisas são importantíssimas. Vocês conhecem a palavra liturgia? Liturgia é usado para, seria o esquema do culto. Como é a liturgia do culto hoje? A liturgia do culto será louvor, palavra e oração. Isso é uma liturgia. Mas o sentido original da palavra liturgia é serviço. Então isso quer dizer que serviço e adoração estão juntos. Não dá para desassociar. Quando Jesus foi visitar Marta, Maria e Lázaro, em João capítulo 11 foi na ressurreição de Lázaro. Foi em outro texto. Quando Jesus foi visitar Marta, Maria e Lázaro, lá ela viu o quê? Serviço e adoração. Marta se preocupava com o serviço, Maria com a adoração. Mas as duas coisas são importantes. A adoração é a principal parte, mas o serviço também o é. E o inimigo, com certeza, ele sempre vai querer entrar pela porta do seu serviço, pela porta do seu trabalho a Deus, e vai dizer: isso que você está fazendo é vão, isso que você está fazendo não é útil. Para que você está fazendo isso? Você não está ganhando nada por isso. Para que você está se matando? Para que você está se esforçando? Você tem alguma coisa? Isso é para o pastor fazer, ele tem mais tempo. Isso é para aquele que tem o título de obreiro, não é para você. Deixa disso.
Bobagem. Você não ganha nada. Não sempre tem aquela vozinha para falar lá no coração? Gente, o que nós lemos? Primeira carta aos Coríntios 15, finalzinho do capítulo 58, versículo 58. Sede firmes e abundantes, sempre constantes na obra do Senhor, porque na obra do Senhor o vosso trabalho não é vão, mas ele tem uma recompensa. Só isso basta para aquela vozinha do inimigo que entra pela porta do serviço. Você restaurou o altar da comunhão, você restaurou o altar da adoração, você está com as portas do trabalho firmes, bem edificadas, tudo funcionando, você está trabalhando na obra do Senhor, vem aquela voz: para com isso, deixa de ser bobo, ser besta, deixa de fazer. E aí já pensou, se todo mundo der ouvido a essa voz, né? A igreja só funciona assim, né? Com a justa cooperação de todas as partes, membros e órgãos que formam o corpo. A igreja é como o corpo humano. Então, se não tiver os órgãos funcionando perfeitamente bem, não funciona, não caminha. E o nosso trabalho no Senhor é a palavra que garante que Ele tem uma recompensa. Não tem como não ser recompensado. Há uma recompensa. Gente, se eu fosse contar todas as recompensas que eu recebi do Senhor até hoje, olha, inúmeras, incontáveis, assim, olha, desde a minha conversão, os testemunhos que eu tenho de recompensa do Senhor, de bênçãos auferidas pelo trabalho. Olha, gente, eu com 19, 20 anos de idade, quando me converti, já contei esse testemunho aqui. Eu, por minha própria conta, eu encomendava caixas e caixas de Novo Testamento. Vinha lá do Rio naquele tempo, era aqueles livrinhos mais importantes ao amor. Chegava em casa, caixas que eu encomendava, tinha um custo. Folhetos, eu saía para trabalhar nas ruas de São Paulo, eu era office boy, andava pelas ruas de São Paulo, repartições públicas, empresas, bancos, carregado de serviço, que eu trabalhava no escritório de contabilidade. Então, eram muitas instituições para visitar diariamente, e eu trazia mais folheto na minha bolsa do que papéis da empresa. Mais folheto tinha lá dentro. Eu saía pela estação de trem, metrô, filas de ônibus, distribuindo aqueles folhetos, evangelizando, no meio do trabalho. Tá certo que eu não estava agindo muito bem, mas era o tempo, não estava roubando o tempo da empresa, era o tempo livre. Por exemplo, estava na fila de ônibus, esperando o ônibus, que eu tinha que esperar, aproveitava aquele momento. Na estação do trem, esperando o trem chegar, aproveitava o momento. No banco, enquanto estava na fila, aproveitando o momento. Ou seja, fazendo aquilo que Paulo falou, para nós não perdermos o tempo, a nossa oportunidade que temos de fazer a obra. Funciona, gente. Um folheto, um panfleto, funciona. Funciona. E como funciona? Eu já contei aqui que o processo da minha conversão se iniciou com um folheto que eu recebi na rua, e era folheto de uma seita, só que falava algumas coisas da Bíblia, aquilo me tocou. Então, você não sabe que às vezes um folheto, não é um folheto seu que vai evangelizar, vai transformar a vida da pessoa, mas pode desencadear um processo, iniciar um processo. E você foi aquele desencadeador, o iniciador daquele processo na vida da pessoa. Tem ali, ó, aí na saída, tem aquela cestinha ali em cima do balcão, sempre deixa um montinho de folheto, já está impresso, bonitinho, tudo. É só pegar, pode pegar, tem mais aí, tem bastante. Tá? Então aquilo vai desencadear um processo, e o seu trabalho, por isso, será recompensado. Quer trabalho maior que isso? Trabalho mais digno? O trabalho de ganhar almas para Deus. Então, essa porta do serviço na nossa vida tem que estar sempre em ordem, tem que estar restaurada. Não pode deixar o inimigo entrar por essa porta do serviço,
Porque se o inimigo entrar por essa porta do serviço, ele vai anular o serviço na tua vida, o serviço a Deus. Quem vai sair perdendo? Você. Você vai deixar de obter aquelas recompensas que vêm com a obra do Senhor. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele traz recompensas. Recompensas. Tá? Traz recompensas. E quantos testemunhos a gente tem de recompensa no trabalho do Senhor? Eu lembro que sempre nos mutirões de trabalho que a gente fazia aqui na igreja, eu chamava, vem, as pessoas estão sem emprego, principalmente as que estão desempregadas, porque uma semana, duas depois estava todo mundo trabalhando. Pastor, eu dei o meu trabalho para a igreja aquele dia, um dia, poxa, na semana seguinte me chamaram para trabalhar, com esse emprego, aquela porta. Então, há uma recompensa. Quando a Bíblia fala que há uma recompensa no nosso trabalho, que o nosso trabalho no Senhor não é vão, a palavra de Deus não está mentindo. Porque a palavra de Deus não mente. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Terceira porta que Neemias reconstruiu. Neemias 3:6. Olha o que diz. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Paseia, e por Mesulão, filho de Mesodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Quem estiver pretendendo escolher algum nome para o filho, né? Um filho que futuramente venha a nascer, não escolha desses nomes aí, que esses nomes são muito feios, né? Paseia, Mesulão, Mesodias. Então, olha só que interessante. Nessa porta que era chamada Porta Velha, Porta Gesana, quer dizer Porta Velha. Nessa porta velha, nessa tradução já está traduzida como porta velha. Na minha tradução está porta Gesana. Nessa porta velha que eles reconstruíram, olha o detalhe, novamente se preocuparam com as fechaduras e os ferrolhos. E além das fechaduras e dos ferrolhos, o batente também. Porque o batente para que serve? Para dar firmeza na porta, para fixar a porta na parede ou no muro. Então você não pode colocar a porta diretamente no muro ou na parede, tem que ter o batente para fixá-la. E esse batente é chumbado no chão, esse batente fica bem preso aos blocos, às pedras da parede ou do muro. E eles tiveram essa preocupação. Agora, o que significa essa porta velha na nossa vida? Queria que alguém lesse para nós Jeremias 6,16, para que os irmãos participem, né? Jeremias 6,16. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: onde vós nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Muito bem. Ponde-vos a caminho, e perguntai pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Olha que versículo lindo, olha só. Coloca aí para a gente ver, Jeremias 6,16, por favor. O Senhor diz: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas ou caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Olha só que lindo. Então, como que nós podemos encontrar descanso para as nossas... O que significa descanso para a alma? É ausência de aflição, ausência de ansiedade, não é? A ansiedade cansa a alma. Às vezes você já reparou que você levanta, acorda de manhã já cansado, como se você tivesse corrido a noite toda, como se você tivesse brigado a noite toda, como se você tivesse uma batalha a noite toda? Já reparou assim? Você fala: mas eu dormi 8 horas, 6 horas e estou acordando cansado assim, o que é? Ansiedade, inquietação da alma. O seu corpo repousa,
o seu corpo adormece, mas a sua alma está agitada. E você tem sonhos, que muitas vezes você tenta ficar descobrindo a tradução daqueles sonhos, a interpretação, mas você chega a uma conclusão que é uma bagunça, né? Um sonho atrás do outro. Às vezes tem sonho que vem de Deus, mas às vezes tem sonho que vem da agitação da alma. E você não entende que é uma confusão de sonho um atrás do outro, você acorda tentando lembrar. Se você não lembra perfeitamente, não se preocupe com isso, que não é de Deus. O sonho de Deus você guarda, você acorda plenamente, perfeitamente, você entende, você lembra. Mas às vezes é uma confusão, já aconteceu isso com vocês, uma confusão de sonho a noite toda. É a agitação da alma, inquietação da alma. A Bíblia diz: das muitas ocupações vem os sonhos. Você está muito ocupado durante o dia, preocupado com muita coisa, ocupado e preocupado. Aí vem os sonhos à noite e você acorda cansado, agitação da alma. Mas olha, o descanso para as nossas almas nós adquirimos quando nós descobrimos pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andamos por ele. Neemias teve essa preocupação: vamos reconstruir a porta velha. Muita gente não gosta do que é velho, né? Mas o velho tem uma importância. O que é velho, o que é velho tem um valor, muito valor. O que é velho, antigo, às vezes a gente não dá importância. Hoje em dia há uma tendência de se eliminar as coisas velhas. Não estou falando de pessoas, as coisas velhas, as coisas antigas. Há uma tendência, por exemplo, vamos eliminar a Bíblia, porque a Bíblia é uma coisa antiga, a Bíblia é uma coisa ultrapassada, a Bíblia já não se amoldura mais à nossa realidade, à nossa cultura. Precisamos eliminar, não é assim? Né? A tendência é eliminar as coisas velhas, os velhos hábitos, os antigos hábitos, os antigos costumes. Está ultrapassado, não serve mais para a nossa realidade. Né? E há países, inclusive, que querem eliminar as pessoas antigas, as pessoas velhas, porque acham que essas pessoas já não produzem mais para a sociedade. O regime comunista é terrível nisso. Ele vê as pessoas simplesmente como objetos de interesse social. Se não tem mais interesse, é um peso para a sociedade, mas eles esquecem aquilo que a pessoa velha construiu, aquilo que ela contribuiu para que hoje existisse. O que é velho é importante, importantíssimo, tem a sua importância, né? Tudo que é novo, um dia ficará velho, né? Tudo que é atual, um dia ficará antigo, e não pode ser desprezado os valores antigos. Então, eles querem isso, falar: olha, a Bíblia é velha, a Bíblia é antiga, a Bíblia é ultrapassada, não serve mais para os padrões de hoje, porque hoje, família não é mais pai, mãe, filho, esposo, esposa, filho. Esse não é o padrão atual da família. Eles estão preocupados, gente, porque o Brasil está se tornando um país de velhos, como na Europa. O sistema de aposentadoria está falindo, porque quem gera recurso para o sistema da aposentadoria são jovens, porque os velhos recebem aposentadoria. Os jovens é que trabalham, produzem, têm os seus descontos que vai pagar as aposentadorias. Eles estão preocupados que na Europa já é assim. A Europa é um país de velhos, a maior parte da população é velha. E o Brasil também está se tornando, daqui a uns anos vai ser um país igual ao da Europa, mais velhos do que jovens. Por quê? As famílias que antigamente tinham 6 filhos, com o passar dos tempos passaram a ter 3. Hoje é muito comum ver famílias com apenas um filho. Então a tendência é diminuir os jovens. Os jovens estão se acabando nos vícios, drogas, violência, estão se acabando. Então eles pensam: quem que vai manter, sustentar essas aposentadorias? Quem que vai fazer o país produzir? Então, gente, olha só a preocupação das autoridades.
O que é novo se torna velho. O que é novo um dia vai ficar ultrapassado. Mas o que isso tem a ver com as nossas vidas, gente? Ó, a Bíblia, apesar de ser um livro ultrapassado, velho, antigo, como dizem, ainda é o remédio para os problemas da alma, ainda é ela que traz descanso para as nossas almas. A Bíblia mostra o caminho, e nesse caminho nós encontramos descanso para as nossas almas, porque as pessoas estão gastando milhões e milhões com remédios, tratamentos, e não estão encontrando descanso para a alma, não estão encontrando solução. Sim, pode falar, seu Valdir. Professor, e aí então na China só pode ter o máximo 3 filhos, mais do que isso não pode ter. Na China a sabedoria, o movimento lá, a quantidade elevou acima. Então, muita quantidade de gente, então não pode ter mais do que 2 filhos máximo. É diferente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil Aqui pode ter 10, 15, 20. Aqui se incentiva a ter, né? Quanto mais filhos, né? E o Bolsa Família está aí para incentivar as pessoas a terem filhos. Por quê? Meu pai teve 13. Ah, minha mãe. 13 filhos? Teve 13 irmãos. Ela foi 14. 14. Ó, tá vendo? Numa realidade não muito distante, era comum 13 filhos, 14 filhos, né? No mínimo 6. Hoje baixou essa proporção. Baixou. Então, por que na China, no Japão é assim? Eles incentivam a pessoa a não ter muito filho, porque o país é pequeno, o país é assim, ó. Agora o Brasil é muito grande. Um país grande, 100 pessoas, com pouca gente, tem como, né? Como sustentar esse gigante? Então, aqui é ao contrário, incentiva-se a ter mais, cada vez mais, né? É Bolsa Família, é auxílio para isso, auxílio para aquilo, salário maternidade, salário família, um monte de coisa, para a pessoa ter filho, porque eles estão preocupados, porque eles querem mais jovens. O Brasil tem que ser um país mais jovem, não pode ser um país velho, não pode ir pelo mesmo caminho que a Europa se transformou. Mas o que eu quero dizer é que o velho ou as coisas velhas são importantes. E para a nossa Bíblia, para a nossa vida, a velha Bíblia, os velhos ensinamentos e tradições da Bíblia ainda continuam sendo importantes, não podem ser desprezados, não podem ser rejeitados. Agora, tem uma coisa velha na nossa vida que precisa ser eliminada. 1 Coríntios 15, me falhou a memória agora, 3,15. Bom, não vou citar referência, mas diz assim: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então aquelas coisas velhas na nossa vida, que são os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas tradições, isso tem que ser eliminado da nossa vida, tá vendo? Tem coisa velha que é boa, tem coisa velha que é ruim. Os hábitos antigos têm que ser eliminados. E os hábitos antigos, a antiga palavra de Deus, a velha palavra de Deus, os velhos ensinamentos da Bíblia, as velhas tradições têm que ser mantidas. Isso através da porta velha. A porta velha tem 2 finalidades. Ela impede, aliás, ela dá entrada para o que é bom do velho entrar, e ela abre a saída para aquilo que é ruim, aquilo de velho que é ruim na nossa vida, sair. A porta não tem 2 finalidades, entrada e saída? Então a porta velha tem essa finalidade, ou tinha essa finalidade em Jerusalém: entrar coisas boas e sair coisas ruins, assim como é na nossa vida. Entra aquilo que é bom e sai aquilo que é ruim. Dá tempo de ver mais uma porta. Porta do vale. Neemias 3:13. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Porta do vale. Essa porta de Jerusalém, ela dava acesso a um vale.
há um vale que era usado como caminho, estrada, para ter acesso a outras cidades. A gente não gosta muito de falar em vale, né? Tem muitos louvores que falam do vale como uma coisa ruim. Tira-me do vale, né? Não quero ficar no vale. Restaura o vale dos ossos secos. Enfim, vale na Bíblia representa aprovação. Vale na Bíblia representa caminho difícil, luta. Quem que gosta de passar pelo vale? Geralmente nós gostamos de estar no alto da montanha, né? No vale ninguém quer ficar. Mas o vale tinha uma importância nos tempos antigos, assim como tem uma importância na nossa vida. Vales eram caminhos, né? Eram caminhos também difíceis, perigosos. O Salmo 91 fala do vale da sombra da morte. Era um vale por onde os viajantes tinham que passar, e muitas vezes, ao longo desse vale haviam salteadores, ladrões, bandidos, homicidas. Esse negócio é antigo, né? Se hoje em dia é perigoso andar por certos caminhos, certas vielas, certas estradas, naquele tempo já era assim. Havia a maldade, já havia. E havia o vale da sombra da morte, que no Salmo 91, o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, se hoje já é perigoso trafegar pelas estradas à noite, para aquele tempo era muito mais. Não tinha iluminação, buracos no caminho, pedras, e havia o perigo dos assaltantes. Mas muitas vezes o vale era o único acesso de uma cidade para outra, porque ninguém vai construir uma estrada em cima da montanha. Naquele tempo não, hoje em dia, né, eles fazem túneis, caminhos por entre as montanhas, mas naquele tempo as estradas eram pelos vales, porque geralmente já dava melhor acesso. Então a porta do vale dava essa saída para outras cidades. Era geralmente um acesso de saída e também de entrada para quem vinha de outras cidades. Então a porta do vale na nossa vida representa isso, queridos: acessos, entradas e saídas, tanto do bom intencionado como do mal intencionado. Então, por essa porta havia um controle de quem entrava e quem saía. O que entra na minha vida, o que entra na sua vida, o que sai, o que entra, tem que ter esse controle. E eles se preocuparam com isso. Olha, vamos ter o controle sobre o que entra e o que sai da cidade. E outra coisa que tem um sentido importante na nossa vida: o vale para a nossa vida é importante. A vida não é só feita de altos, a vida também é feita de altos e também de baixos. E é geralmente nos períodos de baixa na nossa vida que nós estamos menos vulneráveis à queda. Quando nós estamos no alto é mais fácil cair, não é? No alto é mais fácil cair. Agora quando